Nesta apresentação, quero trazer para os senhores atualidades do manejo integrado de pragas na cultura do amendoim e principalmente trazer alguns resultados que estão sendo desenvolvidos em trabalhos de pesquisa do José Ricardo Lima Pinto, que é um aluno de doutoramento na Unesp Campus de Jaboticabal e que nesse momento está nos Estados Unidos num programa de aperfeiçoamento e sobre o qual eu quero comentar mais ao final da apresentação. Quero, claro, agradecer aqui a comissão organizadora do 17º Encontro sobre a Cultura do Amendoim pelo convite. É um prazer enorme poder dividir um pouco daquilo que estamos desenvolvendo para aperfeiçoamento do MIP nesta cultura. Eu gostaria de começar tratando sobre algumas pragas principais, mas principalmente de surtos de pragas que até então eram consideradas secundárias na cultura do amendoim. Então, falar sobre o trípis do prateamento ou a lagarta do pescoço vermelho talvez seja desnecessário, já que estas pragas são consideradas primárias, importantes, todos os anos ocorrem e para as quais é preciso realizar o controle. Mas tem chamado a atenção que algumas pragas, principalmente lagartas desfolhadoras do complexo Spodoptera, vêm aumentando em importância na cultura do amendoim. Nós temos aí pelo menos 2 ou 3 espécies que ocorrem na cultura, causam desfolha, além, é claro, da lagarta da soja e mesmo da Helicoverpa parmígera, que logo após sua primeira detecção no Brasil em 2012 e 2013, tem figurado como uma praga importante, mas não tanto no amendoim, embora possa ocorrer. Com relação às pragas principais, o trípis do prateamento tem essa denominação pelas manchas que causam as folhas, porém é importante sempre relembrar que esse ataque ocorre quando os folíolos ainda estão fechados, as plantas se desenvolvem muito pouco. Esse sintoma, inclusive, pode lembrar esse desenvolvimento raquítico da planta ao sintoma de virose, porém não é transmitido pelo trípis do prateamento. E o sintoma típico do ataque de lagarta do pescoço vermelho, que são essas lesões simétricas, também quando a lagarta ainda está no interior do folíolo, ela se alimenta dessa porção da área foliar, formando esses desenhos simétricos. Então, esses sintomas são bastante típicos. Pragas de solo que têm se destacado e aumentando em importância nesses últimos anos é o percevejo preto, em que esses insetos são sugadores, sugam a vagem e, consequentemente, o grão quando ele está em formação, deixando essas puncturas, essas manchas que aparecem durante o processo de beneficiamento do amendoim e que desqualifica totalmente esse grão para comércio, para consumo e consequentemente, pode causar aí uma redução aí no preço final a ser percebido pelo produtor. E alguns produtores têm colocado também essa questão de larvas se alimentando das vagens ainda em formação, perfurando essas vagens, e esse inseto são as larvas da vaquinha, ou também chamado de brasileirinho. Muito provavelmente os senhores conhecem muito bem, trata-se de um pequeno inseto de coloração verde com essas 6 manchas amareladas sobre o corpo. Então, é um inseto muito comum em diversas culturas, em hortaliças, muito, muito comum na soja, mesmo no milho, mas que vem aparecendo, atacando as vagens de amendoim, aí ainda durante o processo de formação. Então, são insetos de solo, muitas vezes até não percebidos pelo produtor, que vai verificar o dano lá no final. Então, esses insetos precisam ser melhor compreendidos, estudados, a sua dinâmica melhor entendida na cultura do amendoim, para que possamos desenvolver aí mecanismos, ferramentas de controle. Com relação ao percevejo preto, a equipe da APTA em Pindorama vem trabalhando bastante para se entender melhor essa dinâmica e o mesmo deverá ser realizado para o brasileirinho, embora seja bastante conhecida a sua dinâmica em outras culturas, principalmente soja e a cultura do amendoim. Bom, em tratando dessas pragas,
que oportunidades nós temos para desenvolver o programa de MIP e por que MIP é importante na cultura do amendoim? Antes de nós tratarmos disso, é bom sempre relembrar, e esta figura eu já tive a oportunidade de apresentar em outros eventos, uma pirâmide mostrando os pontos, as principais táticas, os principais elementos que compõem o manejo integrado de pragas, que de uma maneira bem simples é um conjunto para tomada de decisão que leva em consideração, no momento de se utilizar uma ferramenta, por exemplo, um inseticida, que se leve em consideração que existe uma certa quantidade de pragas que a planta tolera e que é chamado nível de dano econômico e que deve ser levado em consideração antes de se realizar a aplicação. E para se saber se esse nível foi atingido ou não, nós precisamos realizar o monitoramento. E esse tem sido um grande gargalo para a aplicação ou para a utilização do manejo integrado de pragas. E entender também que para se fazer todo esse processo e tomar a decisão mais adequada, nós temos que levar em consideração o contexto em que o amendoim está inserido. Isso vale para qualquer cultura. Então, nós temos uma situação na região de Ribeirão Preto, por exemplo, em que nós temos as áreas de reforma de canavial e parte delas é utilizada para plantio de amendoim. Que pragas estão ocorrendo nessas áreas, se esses materiais plantados apresentam alguma certa resistência a essas pragas, o próprio revolvimento do solo, o preparo do solo, pode eliminar certos insetos, então esses aspectos são a base da pirâmide, então nós vamos ter que realizar a amostragem, isso é imprescindível para se tomar a decisão. E a aplicação de produtos deve levar em consideração a utilização ou a utilização de produtos que não tenham modos de ação idênticos, porque isso invariavelmente vai levar ao desenvolvimento de resistência de populações. Já é sabido, e os senhores devem conhecer muito bem o fato de que alguns produtos que no passado funcionavam muito bem para controle de algumas pragas, por exemplo, o TRIPS, atualmente não funcionam mais. Esse é um sintoma típico do desenvolvimento de resistência. Então, esses aspectos todos devem ser considerados no manejo integrado de pragas. E por que o manejo integrado de pragas? Já tem sido falado em vários encontros sobre a produção integrada do amendoim, que vai agregar valor a esse amendoim, garantir a sua exportação para mercados consumidores, como, por exemplo, o mercado europeu, a União Europeia, e para o qual é fundamental o manejo integrado de pragas do amendoim. A decisão de controle dentro de uma produção integrada tem que ser baseada em critérios técnicos. Não se pode ter o calendário, o dia da semana, como regra para se fazer a aplicação de produtos. Então, por isso, a implementação de MIP é fundamental para se atender esse mercado consumidor e para se garantir a continuidade das exportações. Mas uma notícia bastante interessante que deverá contribuir muito para a implantação ou para aprimoramento do manejo integrado de pragas é o aprimoramento do manejo integrado de doenças. Então, começam a aparecer materiais mais tolerantes a certas doenças foliares, e isso com certeza deverá facilitar muito esse processo de implantação de um programa de manejo de doenças. Ou seja, sairmos de uma situação de aplicações calendarizadas de fungicidas, que via de regra acabam tendo também aplicação de inseticida em conjunto. Então, isso é compreensível, isso se entende por conta dessas variedades atuais serem extremamente suscetíveis a doenças foliares, mas isso deverá mudar na medida em que alguns grupos, algumas instituições, como o Instituto Agronômico de Campinas, que vêm trabalhando para ter melhores materiais. Então, essa é uma oportunidade. Então, havendo a redução de uso de fungicidas, por conta de termos plantas mais resistentes, obviamente nós poderemos com isso, evitar a aplicação conjunta de inseticida e fungicida. E quais são esses desafios? Nesse momento, aproveitando esse comentário, as variedades cultivadas, extremamente produtivas, muito interessantes, elas dependem da aplicação de fungicida. E em havendo aplicação de fungicida, é muito comum ter o produtor aplicando inseticidas.
que não há uma lista extensa, não são muitos produtos que são registrados, isso às vezes leva o produtor a ter que repetir a aplicação do mesmo produto várias vezes, e isso pode levar, inclusive, ao desenvolvimento de resistência. E isso é um problema muito sério, como eu já citei há uns minutos atrás. Então, a aplicação calendarizada, muito mais pela dependência da aplicação de fungicidas, é um gargalo, é um desafio para ser vencido dentro do manejo integrado de pragas na cultura do amendoim. Então, consequentemente, novas estratégias precisam ser desenvolvidas para auxiliar o produtor nesse contexto. Então, particularmente na região de Ribeirão Preto, é uma estrutura de plantio de amendoim muito comum, em que se utilizam áreas de reforma de canavial. Então, na área de cana, a cada 5, 6 anos, se faz a renovação e o amendoim é inserido nesse contexto. E o produtor, muitas vezes, ele tem várias áreas e distantes umas das outras, o que torna a distribuição dos equipamentos ou deslocamento de equipamentos um grande desafio. Então, essa logística, muitas vezes, acaba impedindo o produtor de fazer os levantamentos necessários e se utilizar de calendário. A cada 15 dias, ele volta para a área e realiza a aplicação e se faz todos os tratos culturais necessários com aquele equipamento. Então, isso, de fato, é um dificultador para a implementação de MIP, que deveria levar em consideração um critério técnico da presença de insetos e não o calendário. A amostragem é perfeitamente compreensível que hoje ela é bastante laboriosa. Abrir os folíolos para verificar a presença de insetos, principalmente do tripes, é demorado. Hoje, essas pessoas, ou esse tipo de monitor, ele está ficando caro. Então, nós temos que desenvolver ferramentas que sejam mais práticas, mas não menos precisas, para assegurar que nós vamos conseguir a informação correta para poder, com isso, tomar decisão de controle. E é claro, como eu já havia antecipado, alguns insetos nós não conhecemos muito bem aspectos da sua biologia, do seu comportamento, então faltam esses estudos ainda que precisam ser desenvolvidos para que nós possamos ter uma melhor compreensão dessa dinâmica e, com isso, desenvolver ferramentas de monitoramento e, consequentemente, se utilizar a melhor ferramenta possível de controle. Então, esses são desafios. Além desses, eu queria destacar o seguinte: os materiais de amendoim e a própria colheita mecanizada acaba deixando na área uma parte da produção. Isso é um fato bastante conhecido de todos. Tem havido uma melhoria muito grande nos equipamentos para colheita, mas como vocês podem perceber nesse vídeo, vagens presentes aqui no solo, que levam no início das chuvas ao desenvolvimento das plantas, e nós estamos aqui num carreador de um canavial. Próximo a esse local, a essa área de cana, que cana planta, tem uma plantação de amendoim. Então, eu quero imaginar que os senhores já conseguem antever de que a presença destas plantas que não estão recebendo aplicação de fungicida, que não estão recebendo aplicação de inseticidas, acabam funcionando como um reservatório de doenças e pragas. E vai favorecer o quê? A migração, a infestação ou a infecção dessas áreas de amendoim próximas. Então, esse é um grande problema. E isso ficou muito evidenciado quando nós colocamos armadilhas em área de amendoim. As plantas estavam começando a emergir, então bem no início do desenvolvimento, coisas de dias ou no máximo uma semana, e vejam já a quantidade de mariposas capturada por esse tipo de armadilha, ou ainda nesta outra em que há um piso colante. Então, numa evidência de que os insetos já estavam na área, já estavam no entorno, e logo após o plantio, os produtores começavam a se parar com esses insetos e, consequentemente, já havia a necessidade de realizar o controle. Então, esse é um problema bastante sério. Então, tiguera em amendoim é um repositório de pragas no contexto dos plantios, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto, que tem esse sistema de reforma de canavial, mas não é exclusividade, já que os materiais plantados nas diversas regiões é o mesmo ou muito semelhante.
Outro aspecto que eu gostaria de comentar a respeito das lagartas desfolhadoras, como eu havia dito, elas temos percebido um aumento do grupo Spodoptera, são as lagartas mostradas aqui à esquerda e aqui abaixo, em comparação com a lagarta do pescoço vermelho, bem conhecida de todos. Dá para se notar por esse vídeo, aqui parece que está congelado, mas não, à direita a lagarta está se alimentando. Vejam que as lagartas spodopteras são muito mais vorazes e elas consomem uma área de tecido foliar muito maior que a lagarta do pescoço vermelho. Então, isso está sendo considerado nos trabalhos de pesquisas para nós fazermos os devidos ajustes e até entendermos melhor quanto que essa desfolha pode comprometer a produção. Então, esse é um aspecto importante, eu volto a isso em alguns instantes. Bom, entre os trabalhos desenvolvidos agora, aqui na Unesp Jaboticabal, nós temos tentado alternativas para usar estratégias que possam aumentar a chance de contato dos inseticidas pelo inseto e com isso causar a sua morte, reduzindo a área aplicada. Então, isso está sendo estudado e nós deveremos avançar bem nesse contexto. Mas eu tenho alguns resultados para mostrar para aqueles que estão assistindo. Então, nós fizemos um trabalho em que nós, junto ao inseticida, colocamos um atrativo alimentar e avaliamos o ataque de trips. Então, fizemos isso em área de amendoim, e olha que interessante, quando esse atrativo alimentar é colocado com inseticida, a infestação por trips, as lesões causadas às plantas, foi muito menor do que aquela situação em que não houve aplicação qualquer de inseticida. Claro que essa é uma situação que nós não queremos, mas o principal ponto aqui é tentar ampliar a chance, aumentar a chance de contato do produto, do inseto com o produto, e com isso aumentar a sua eficácia. Então esse trabalho está bem no início, mas mostra aí uma possibilidade, uma alternativa para um futuro a ser utilizado na cultura do amendoim. Com relação às lagartas, particularmente, a gente tem trabalhado com a ideia de fazer um melhor monitoramento dos insetos adultos, portanto das mariposas, e até uma redução populacional desses adultos, para com isso reduzir a quantidade de ovos que esses insetos vão colocar no amendoim e também a quantidade de lagartas. Então, para isso fizemos, entre outras estratégias, o ajuste da tecnologia de aplicação aqui de um esguicho contendo um atrativo alimentar e o inseticida. Então essa aplicação hoje está bem ajustada, ela é intermitente, 2 metros sim, 2 metros não, e apenas 2 linhas por hectare. E esse atrativo, de forma semelhante ao que foi falado para a trips, ele atrai as mariposas, e esse produto aqui, essa mistura, contém um inseticida, de tal forma que os adultos, ao se alimentarem, morrerão muito rapidamente, e com isso não teremos acasalamento, não teremos eventualmente posturas, ovos colocados por essas mariposas e consequentemente uma redução na infestação. Então esta é a estratégia, aumentar a chance de morte dos insetos e sem a necessidade de fazer a aplicação em toda a área. Essa é a estratégia. Então aqui, para os senhores terem uma ideia, esse é um trabalho realizado nesses dois momentos distintos, safra 17 e 18, e agora a safra 19 e 20, nós temos aqui na linha vermelha a quantidade de adultos que foram capturados nas armadilhas em que houve a aplicação do atrativo mais o inseticida, e na linha azul, onde simplesmente não houve qualquer aplicação de produto contra as mariposas e mesmo contra as lagartas. No primeiro ano, a gente estava entendendo a metodologia e algumas aplicações, infelizmente, falharam por conta da ocorrência de chuva naquela noite, mas mesmo assim a gente percebeu que em alguns momentos a população de adultos ela acabou sendo maior do que na área em que houve a aplicação, mostrando que foi possível reduzir. No ano seguinte,
perdão, no ensaio seguinte, 2 anos depois, esse resultado ficou um pouco melhor. Mas aqui a gente não percebe tanta diferença na população de adultos. E por que isso? Porque essas áreas eram relativamente próximas e esses insetos eles se movimentam muito entre uma área e outra. Mas nós percebemos uma grande diferença, sim, na quantidade de lagartas presentes onde foi feita a aplicação contra os adultos, sendo muito mais evidente aqui no ano em que houve o segundo estudo, comparado com o primeiro, mostrando que existe sim um efeito de morte de adultos e, consequentemente, uma redução na presença de lagartas. E, consequentemente, isso ficou evidenciado depois na redução das lesões. Vejam aqui a quantidade de desfolha menor do que aquela na área em que não houve a aplicação. Então, mais uma vez, estamos avançando nisso, entendendo melhor como deve ser feito, entendendo melhor como devem ser essas aplicações, mas são possibilidades para a gente avançar no manejo integrado de pragas do amendoim. Uma outra questão que sempre nos é trazida pelos produtores é se a lagarta do pescoço vermelho, que embora tenha um consumo de área foliar pequeno comparado com as lagartas do grupo Spodoptera, se ela causa apenas um problema porque causa desfolha ou se causa outro tipo de problema. Então, o Ricardo, que aqui aparece nessa foto, fez uma plantio de amendoim em vasos e nós acompanhamos o desenvolvimento dessas plantas e realizando a infestação com lagarta do pescoço vermelho. Então, o que nos chamou a atenção é que a lagarta causa desfolha, sim, às vezes até pequena, mas ela pode matar a brotação. E diante disso, nós vamos ter uma rama menor que vai, consequentemente, levar a uma menor produção de amendoim. Então, aqui nós fizemos um trabalho fazendo a infestação logo aos 15 dias e outro aos 30 dias no início do processo de florescimento das plantas. Então, o que a gente tem aqui em vermelho é quando tem a infestação e em azul sem a infestação. E vejam que nos dois casos, quando não há a presença da lagarta, a quantidade de folhas é maior, então existe uma produção maior de folhas, o que é benéfico para a planta, mas olha que interessante, a diferença está na quantidade de broto, na brotação da planta. Então, quando há a presença da lagarta do pescoço vermelho, há uma menor brotação, consequentemente, isso vai causar uma morte da extremidade da rama e uma rama menor. Então, esse é um aspecto que deve se atentar, e por esse motivo trata-se de uma praga importante e causadora de prejuízo. Uma outra questão que sempre nos é levantada, e isso é fundamental para o manejo de pragas, e particularmente para o nível de dano econômico, é a seguinte: em havendo desfolha, existe algum momento em que a desfolha é mais importante do que em outros? Existe algum momento em que essa desfolha compromete mais a produção? Então, para responder essa pergunta, nós fizemos esse trabalho, e entre outras coisas, precisávamos conhecer qual é a área foliar do amendoim. Então, isso eu estou trazendo mais como uma curiosidade, vejam que até cerca de 60 dias, próximos 60 dias da emergência das plantas, a gente tem umas plantas ainda pouco desenvolvidas, com alguma coisa próxima aí de 2.000 centímetros quadrados de área foliar. Depois há um salto e as plantas em poucos dias quase que triplicam a área foliar, e chega aí alguma coisa próxima de 0,7 metros quadrados de área foliar. Então, a planta tem muita folha. Então, essa pergunta de que momento a planta pode sofrer mais ou menos em função da desfolha, vem de um paralelo que se faz com a soja, que consegue produzir bem, mesmo tendo algo como 20% de desfolha. Será que o amendoim também responde da mesma forma? Então, nós fizemos um primeiro trabalho, esses são os primeiros resultados, em que nós tomamos plantas, deixamos plantas com todas as folhas, em algumas delas nós retiramos 1/4
dos folíolos, então uma desfolha de 25%. Em algumas delas, retiramos metade dos folíolos, 50% de desfolha. Em outras, retiramos 3/4 dos folíolos, 75%. E aqui, uma situação em que todos os folíolos foram removidos. E isso foi feito aos 15 dias, aos 41 dias, então período vegetativo, 15 dias, 41 dias, início do florescimento, durante o processo de formação de vagens, 70 dias, e depois lá no final, já com enchimento de vagens, com 100 dias. Então, notem, foram 5 níveis de desfolha, vezes 4 momentos distintos, 20 tratamentos diferentes. E quais foram os resultados que foram obtidos? Com relação à produção, quantidade de amendoim produzido, percebeu-se que, mesmo no início, lá no início do período do crescimento vegetativo, e principalmente durante o processo de formação de fruto e formação da vagem, ocorre uma redução na produção à medida em que se aumenta a desfolha. Então, a desfolha ela é importante no amendoim desde o seu início, mas ela é mais importante aqui, principalmente durante o processo de formação da flor, durante o processo de frutificação e formação das vagens. Uma vez as vagens estando prontas, lá com 100 dias, essa redução não é significativa. Então, estamos falando em quantidade de amendoim, nesse caso em peso. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção dos senhores é o seguinte, é que essas variedades, elas normalmente produzem aí vagens com 1, 2 ou 3 grãos. A quantidade de vagens com 3 grãos diminuiu muito quando a desfolha ocorreu nos primeiros dias e até a formação de vagem. Porém, não teve qualquer diferença quando as plantas já estavam no processo de enchimento de grãos. Com relação à produção de vagens com 2 grãos, ficou evidente essa redução, o efeito da desfolha, porém, somente durante o processo de floração e frutificação ou ainda na formação de vagens. Então, aqui uma coisa muito importante, desfolha causa prejuízo do ponto de vista quantitativo e, nesse caso, também qualitativo. A planta de amendoim pode ter um menor número de vagens com 3 grãos se a desfolha ocorrer durante o processo de formação dessa vagem. Então, esse é um aspecto interessante, é a primeira vez que se tem esse tipo de resultado, isso precisa ser melhor compreendido, vamos repetir esse trabalho para entender melhor essas curvas, mas aqui fica um ponto importante e da preocupação em se fazer um bom controle nesses períodos para evitar grandes desfolhas ou níveis altos de desfolha que podem comprometer quantitativa e qualitativamente a produção de amendoim. Caminhando para o final da apresentação, eu gostaria de colocar para os senhores que estamos também avançando no aprimoramento das estratégias de monitoramento de pragas. Isso está bem no início, esse estudo, mas a ideia é caminhar para a agricultura digital, hoje tão falada, que precisa ser implementada para ser utilizada também na cultura do amendoim. O Brasil caminha para isso e queremos também que os produtores de amendoim tenham esse aliado. Mas é claro que isso depende também de uma série de estudos. E um desses estudos está sendo conduzido pelo Ricardo nos Estados Unidos nesse exato instante. Então, uma das perguntas que nós estamos tentando responder, e ele levou dados daqui do Brasil para serem trabalhados lá nos Estados Unidos, é a seguinte: será que uma planta atacada por lagarta do pescoço vermelho ou por lagartas do complexo Spodoptera, elas informam, elas mandam algum sinal que pode ser detectado e que permitem a gente dizer que são insetos diferentes, que desfolha é diferente, em comparação com uma planta que não foi atacada? Então, o que tem que se percebido até o momento é o seguinte, é que existe uma faixa de comprimento de onda, existe uma reflectância que pode ser medida e que nos permite dizer e diferenciar uma planta atacada de uma planta não atacada. Então, esse é um aspecto extremamente importante e que pode ser utilizado aí
por meio de drones, ou mesmo eventualmente por satélites, de nós conseguirmos informações que nos permitirão entender e verificar se numa determinada lavoura nós temos algumas regiões mais ou menos atacadas por pragas, para direcionar o controle para aquele talhão ou para aquele ponto em que a praga está ocorrendo. Então, são avanços que não estão ocorrendo exclusivamente na cultura do amendoim, mas para todas as culturas, e que a gente espera implementar aí muito, muito rapidamente para a cultura do amendoim. Então, para finalizar, alguns comentários finais a respeito dessas atualidades. Começam a aparecer materiais de amendoim que são mais resistentes, ou são resistentes a doenças foliares. Isso deverá facilitar em muito o manejo de doenças na cultura e, consequentemente, por hoje termos aplicação de inseticida junto com inseticida, isso deverá permitir um avanço também no manejo integrado de pragas. Então vejam que as duas coisas caminham de certa forma paralelamente, e isso era um gargalo, e parece que agora, com esse desenvolvimento de novos materiais, e espero que a gente consiga avançar muito nisso, isso nos permitirá ter uma janela de oportunidade muito grande para a implementação de manejo tanto de doenças como de pragas. Em relação ao monitoramento, é fundamental dizer que sem a determinação da quantidade de insetos presentes, fica muito difícil se fazer uma tomada de decisão. Mas, ao mesmo tempo, é perfeitamente compreensível a dificuldade de se fazer isso, seja porque é trabalhosa, seja porque ela é cara, embora ela seja fundamental. Então, mostrei alguns pontos aqui para os senhores de avanços que estão sendo desenvolvidos, inclusive para levar o MIP e a cultura do amendoim para dentro da agricultura digital, e de forma que a gente possa ter ferramentas práticas, porém confiáveis e rápidas para tomada de decisão. E quem sabe, num futuro muito próximo, com a integração aí dos vários produtores, eventualmente cooperados, se ter um sistema de rede e cujas informações estariam centralizadas e poderiam auxiliar na tomada de decisão de toda uma região, um bairro, uma área, e até antecipar problemas que podem acometer a cultura alguns dias, algumas semanas depois. Isso facilita muito a questão do planejamento, inclusive logístico. E apresentei também algumas estratégias novas de controle, principalmente da associação de inseticida com um atrativo alimentar que reduziu a infestação de trips e, consequentemente, os danos, bem como das mariposas e lagartas que atacam a cultura. Então, isso tudo precisa ser melhor avaliado, mas são resultados bastante interessantes e que abrem uma oportunidade muito, muito boa para aprimoramento do controle dessas pragas na cultura do amendoim. Então, com isso, eu quero mais uma vez agradecer os organizadores do 17º Encontro sobre a Cultura do Amendoim pelo convite. Espero, de alguma forma, ter contribuído, trazendo algumas novidades, alguns pontos de reflexão sobre o manejo integrado de pragas. Agradecer a minha equipe do Laboratório de Ecologia Aplicada aqui da Unesp, a toda a equipe da Unesp e da Fazenda de Ensino e Pesquisa, que muito contribui para a condução da cultura aqui na faculdade. Mas parte dos experimentos são conduzidos fora da faculdade, e eu quero aqui agradecer também a toda a equipe da Coplana e do Agrogestor, que desenvolveu o aplicativo e facilita muito a coleta de dados na cultura do amendoim, a CAPES, que é a agência que financia programas de pós-graduação pela bolsa concedida aos alunos. Esses trabalhos de controle foram realizados em parceria com a UPL e com a Isca Tecnologias, com a questão dos produtos e principalmente do atrativo alimentar. Uma parceria dessas duas empresas e que nós estamos aqui desenvolvendo. E, é claro, a Montana State University, que tem uma parceria com a Unesp, e dentro da qual atualmente está sendo feito esse trabalho de utilização de sensores, utilização aí de reflectância para auxiliar na tomada de decisão dentro do programa de manejo integrado de pragas. Obrigado pela atenção de todos.